Esse vídeo está sendo gravado hoje, segunda-feira, dia 22 de agosto de 22, quando o coração de Dom Pedro I chega ao Brasil. Eu comecei a perceber algumas semelhanças entre datas, como se a história do Brasil fosse um ciclo infinito de repetições dos mesmos erros e não dos mesmos acertos. Mas já que estamos falando da comemoração do 7 de setembro de 1822, da independência do Brasil, é importante citar que essa foi uma independência feita pelo poder, pela elite. Quando eu estava no colégio, me ensinaram essa coisa valorosa que a historiadora Lilia Schwartz chama de lenda dourada da independência. Porque, de fato, ocorreu, mas não é uma verdade completa. Então, se esquece como, na minha geração, não foi me ensinado sobre as conjurações que antecederam da independência do Brasil, e essas conjurações são a Conjuração Baiana, de 1798, Revolta dos Alfaiates, né, que assim se chama, que é uma revolta popular, no qual um dos líderes se chamava João de Deus. Olha que curioso. João de Deus também é o nome do general gaúcho que assumiu o país quando depuseram o presidente Washington Luiz em 1930. E também é o nome do tal do médium que foi preso por assediar e estuprar mulheres. Também dessas conjurações tem a Conjuração Mineira, que é a mais conhecida, em 1789. E um detalhe que há entre a Conjuração Mineira e a Baiana é que o João de Deus, da Revolta dos Alfaiates, foi condenado e esquartejado e seus pedaços expostos em diversos locais públicos, exatamente como aconteceu com Tiradentes. Só que a história do Brasil é muito centralizada numa história de elite e pouco se fala da importância na independência do Brasil do Maranhão, do Piauí e da Bahia. Isso sem contar os pernambucanos de 1817. Enfim, para fechar o trio de conjurações para a independência, temos que lembrar de uma não muito conhecida, a Conjuração do Rio de Janeiro, que falava em democracia, bem público, e eram médicos que haviam estudado no exterior em Coimbra e que iriam tornar a ciência importante para os cidadãos brasileiros, que ela pudesse ser popular. Essa conjuração do Rio de Janeiro começou em 1786 e todos os conjurados foram presos em 1794. A Revolução Francesa foi em 1789 e a Revolução Norte-Americana, para se libertar das garras inglesas, teve início em 1776. Ainda como brasileiros, nós temos essa história eurocentrista, que é francesa, inglesa e até norte-americana, como valores culturais brancos. E se deleta a importância da Revolução do Haiti, que foi negra, em 1791 a 1804. Essa revolução foi fundamental para inspirar outras revoluções pelo mundo, inclusive as brasileiras. 2022 é uma data complexa. São 10 anos da política de cotas, são 100 anos da Semana de Arte Moderna em São Paulo, são 100 anos da morte de um dos meus escritores brasileiros favoritos, Lima Barreto, além do bicentenário da independência. Isso sem contar eleições e uma tal de uma Copa do Mundo. O 7 de setembro, pesquisando, encontrei algumas coincidências, como esse vídeo é para falar sobre coincidências de datas. Por exemplo, no 7 de setembro, em 1812, foi a invasão francesa da Rússia. Em 1906, Santos Dumont voou no 14 bis na França. Em 1920, a criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira universidade federal do país. 1961, 7 de setembro, a posse do presidente João Goulart, pelo regime parlamentarista imposto pelos militares e pelos empresários. E, em 1969, foi libertado o embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick e os 15 presos políticos em troca. A coincidência não de datas, nesse caso, mas de características entre Dom Pedro II e Jango, em razão dos golpes que os depuseram, é que ambos, de uma forma ou de outra, não levaram fé de que esses golpes pudessem dar certo.
Por exemplo, vamos começar pelo Dom Pedro II, que é o caso mais antigo. Ele já recebeu um bilhete, um comunicado do Conselho de Ministros de Ouro Preto, que estava detido já na manhã do dia 15 de novembro. Mesmo assim, Dom Pedro II foi fazer um passeio matinal e ainda foi para a Catedral de Petrópolis com a sua esposa. Na saída da missa, ele recebeu o segundo telegrama do Visconde de Ouro Preto. E aí ele começou a perceber que o negócio era sério. Então ele decidiu descer de Petrópolis, onde estava, para o Rio de Janeiro. E a imperatriz, preocupada com as joias que ela tinha usado dias antes no baile da Ilha Fiscal. Acabaram que desceram ao Rio, chegaram ao Rio de Janeiro às 14 horas. O capitão de mar e guerra, Dom Constantino Banem, do navio de guerra chileno que estava ancorado no Rio, a tal do baile da Ilha Fiscal, ele ofereceu asilo político ou segurança, pelo menos, ao imperador, para que ele permanecesse dentro do navio de guerra, esperando que houvesse uma reação dos brasileiros contra o golpe militar. E Dom Pedro II respondeu: "É fogo de palha, comandante." Pois é. E o que aconteceu? O que eu comparo com o Jango Goulart é que o Jango não era esse tal do comunista que os militares pintaram. E a esquerda, da época, 1964, também não apoiava o Jango Goulart. Mas ela imaginava que pudesse haver uma revolta de apoio ao Jango pelos subalternos militares, que seriam assim uma espécie de defesa armada. Tanto que isso ficou patente com a revolta dos marinheiros um pouco antes do golpe. As Forças Armadas temiam que essas baixas patentes pudessem se insurgir e quebrar a hierarquia, que esse era o medo deles. E esse era um tal de informação contra informação, e o governo americano investindo verba, dinheiro, influência política para depor o Jango do seu poder. E, de certa forma, Jango se apoiou, ou os historiadores dizem que ele se apoiou, na segurança de um tal de dispositivo militar, mas esse dispositivo militar nunca aconteceu. Sobre a grande coincidência que me motivou a gravar esse vídeo e fazer esses desenhos foi a data de 11 de setembro. Por exemplo, se vocês digitarem no Google, só vai sair o 11 de setembro do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Mas para mim, o que mais me marcou a vida inteira foi o 11 de setembro no Chile de Salvador Allende, o Allende, o Chicho. Antes de falar necessariamente sobre isso, vou citar umas datas coincidentes. O dia 11 de setembro, em 1836, foi proclamada a República Rio-Grandense, que derrotaram as tropas do Império do Brasil durante a Guerra de Farrapos. E em 1852, foi o início da Revolução de 11 de setembro, que resultou no estado de Buenos Aires declarando independência como república. Então, falando sobre as duas datas mais poderosas no nosso inconsciente, o ataque às Torres Gêmeas e, no caso, a deposição do presidente Salvador Allende no Chile por um golpe militar encabeçado pelo general Pinochet. No ataque às Torres Gêmeas, são computados oficialmente 2.977 mortes, sendo 3 brasileiros e mais 19 sequestradores. No Chile, o golpe ocorreu em 1973, que gerou 200 mil chilenos exilados e 40 mil mortos pela ditadura. Esse número de 40 mil mortos é um documento da Comissão Valech que lista o total de vítimas oficiais, entre executados, desaparecidos e torturados durante os 17 anos que durou a ditadura do general Pinochet, de 73 a 1990, subindo para 40.280, apesar que muitos grupos dizem que passou de 100 mil. Isso sem contar a participação dos Estados Unidos no golpe de Estado do Chile. Assim como no Brasil, de 31 de março de 64, 1º de abril de 64, onde nós estávamos prestes a sermos invadidos pelas tropas americanas, os vasos de guerra dos Estados Unidos, e sermos separados em Coreia do Norte e do Sul, isso também ocorreu com o Chile. Os vasos de guerra norte-americanos ficaram de prontidão no limite das águas territoriais chilenas.
E o final da história para Tito, Salvador Allende. 2 da tarde do dia 11 de setembro, as portas do Palácio de La Moneda são derrubadas. E segundo o testemunho do seu médico pessoal, Allende disparou uma metralhadora contra o queixo, cometendo suicídio. Ele não se entregaria. Para muitas pessoas, os militares entraram no Palácio de La Moneda e executaram Allende. Muito obrigado pela visualização. Peço like, peço para que sigam os vídeos, porque eu estou repartindo com vocês todo o meu amor pela arte e pela história do Brasil. Conto com vocês. Muito obrigado.